Conto: A Dama da Estrada. Às margens de uma estrada deserta e pouco iluminada, onde uma vegetação encobre parcialmente o asfalto e o silêncio é quase absoluto, começa nossa história. A noite havia caído com um manto de escuridão pesada, e a única companhia do motorista eram os raios fracos de seu carro, que cortavam a neblina crescente. Carlos, um jovem motorista voltando de uma festa, dirigia com um cansaço acumulado. O rádio estava desligado e a única companhia era o som monótono do motor e o ocasional estalo dos galhos contra a lateral do carro. O caminho parecia interminável, e o cansaço fazia com que ele notasse os pequenos detalhes ao seu redor. A estrada parecia serpenteante e interminável, com árvores altas que se erguiam como sombras ameaçadoras. A neblina começou a se adensar, obscurecendo a visão. Carlos forçou os olhos, tentando enxergar além da bruma espessa. A iluminação dos faróis era quase inútil, e o carro parecia estar navegando por um mar de névoa densa. De repente, em meio à neblina, Carlos avistou uma figura à beira da estrada. Era uma mulher, vestida de branco, com um vestido que parecia flutuar à medida que ela se movia. Seus cabelos longos e escuros estavam desordenados, e ela parecia descalça. Carlos hesitou por um momento, a sensação de desconforto crescendo, mas a solidão e a escuridão ao redor o levaram a parar o carro, tentando ignorar a sensação inquietante que o envolvia. A mulher se mudou da janela com um olhar vazio e cansado. Por favor, ela implorou com uma voz suave, mas trêmula, me leve para casa. Estou perdido. Seus olhos tinham um brilho opaco, e sua expressão parecia refletida um desespero profundo, como se ela estivesse à procura de algo que nunca encontraria. Carlos, movido pela compaixão e pela necessidade de quebrar o silêncio que o envolvia, assentiu e a convidou a entrar. Ela se acomodou no banco do passageiro, e Carlos percebeu que seu olhar estava fixo na estrada, como se visse algo além das sombras. O ambiente no carro começou a mudar de forma inquietante. O ar se tornava cada vez mais frio, e a neblina ao redor parecia se intensificar. Carlos tentou ligar o rádio para afastar o silêncio opressivo, mas o rádio estava silencioso, como se estivesse congelado no tempo. Enquanto dirigiam, Carlos tentou iniciar uma conversa, mas a mulher apenas murmurava respostas vagas, quase inaudíveis. Ele notou que o clima dentro do carro estava ficando cada vez mais gelado, e um arrepio percorria sua espinha. A neblina continuava a se espessar, e a estrada parecia se esticar sem fim, como se estivesse se transformando em um labirinto interminável. De repente, a mulher começou a murmurar palavras incompreensíveis, e Carlos sentiu um arrepio mais intenso. Ele olhou para ela e notou que seu rosto estava pálido e sem expressão, com os olhos tendo um brilho estranho, como se estivessem refletindo uma luz invisível. A presença dela parecia mudar o ambiente ao redor, tornando-o cada vez mais inquietante. O que parecia ser um simples pedido de ajuda agora estava se evoluindo em algo profundamente perturbador. Quando a estrada se curvava para uma área mais isolada e coberta de árvores retorcidas, a mulher levantou a cabeça e olhou diretamente para Carlos com uma expressão de desespero e terror. Parece que chegamos, ela disse com um tom sombrio e arrepiante. Agora você pode me ajudar. Carlos, intrigado e assustado, olhou ao redor, mas não viu nada além de árvores distorcidas e uma escuridão opressiva. O medo começou a tomar conta de seus sentidos. Antes que pudesse responder, a mulher começou a se desvanecer lentamente, como se estivesse se dissolvendo na neblina. Carlos comentou, com o coração batendo forte, enquanto o banco ao lado dele se tornava vazio. Onde ela havia estado, havia apenas um pedaço de tecido branco, coberto de terra, e um frio que parecia penetrar em seus ossos. Desesperado, Carlos acelerou o carro, tentando escapar da sensação opressiva que o cercava. Mas, quanto mais ele dirigia, mais a estrada parecia se alongar, tornando-se um labirinto interminável de curvas e sombras. A neblina havia se tornado um homem denso e sufocante, tornando difícil ver mais do que alguns metros à frente. A sensação de desespero e claustrofobia aumentava a cada minuto. Finalmente, ao amanhecer, Carlos avistou um posto de gasolina no horizonte e parou para pedir informações. Ele estava visivelmente perturbado e nervoso. Perguntou ao frentista sobre a mulher, e o homem apenas o olhou com uma expressão enigmática. O frentista, um velho de cabelos grisalhos e olhos cansados, traz uma história conhecida na região. A estrada era famosa por ter um espírito que aparecia para motoristas solitários. A mulher que Carlos viu era a Dama da Estrada, um espírito que eternamente vaga à procura de ajuda que nunca recebe. O frentista explicou que a Dama da Estrada era uma mulher que havia sido tragicamente perdida em um acidente na estrada anos atrás, e agora sua alma atormentada se manifestava para aqueles que passavam sozinhos. Ela procurou alguém que pudesse lhe oferecer o que ela nunca recebeu, um verdadeiro rompimento para seu sofrimento. Carlos nunca mais passou a noite sozinho, e sempre passava pela estrada, o frio e o desespero daquela noite o assombravam. A imagem da Dama da Estrada, com seus olhos vazios e sua presença etérea, permanência com ele, uma lembrança constante de que, em algumas estradas, o que você encontra à beira delas pode ser muito mais do que um simples pedido de ajuda. A estrada deserta tornou-se um lugar de pesadelos e mistérios, onde o medo e o sobrenatural se encontram em uma dança macabra da eternidade.
Conto: O Menino da Mão Amputada. Era uma noite de tempestade, com trovões ecoando pela cidade e relâmpagos iluminando brevemente o céu carregado de nuvens. As ruas estavam desertas, e a chuva caía com uma intensidade quase sobrenatural, transformando as calçadas em rios de água turva. Dentro de uma pequena casa à beira da cidade, Laura, uma jovem estudante, lutava para manter a luz acesa enquanto tentava estudar para seus exames finais. A noite parecia interminável e o barulho da tempestade fazia com que o ambiente se tornasse ainda mais opressivo. De repente, o barulho da chuva e dos trovões foi interrompido por uma batida na porta. Laura olhou pela janela, mas a visão estava embaçada pela tempestade. Hesitante, ela foi até a porta e, ao abrir, encontrou um garoto encharcado e tremendo de frio. Ele parecia ter cerca de 10 anos, com cabelos castanhos e uma expressão assustada. Sua roupa estava rasgada e suja, e o mais chocante era que ele estava com uma das mãos completamente amputada, com um pedaço de tecido mal amarrado para estancar o sangramento. Por favor, o garoto suplicou, com uma voz trêmula e quase inaudível, me ajude. Eu estou perdido e preciso de ajuda. Laura, chocada e preocupada, fez o possível para manter a calma. Ela o convidou para entrar e o fez se sentar na mesa da cozinha. O garoto estava pálido e parecia estar em estado de choque. Laura tentou perguntar o que havia acontecido, mas ele apenas balançou a cabeça e murmurou que não se lembrava. Com o coração acelerado, Laura preparou um curativo improvisado e tentou tratar a ferida do garoto, que estava começando a se enfraquecer. Enquanto Laura trabalhava, ela notou que a temperatura da sala parecia cair de forma inexplicável. A cada momento, o garoto parecia se tornar mais pálido e mais inquieto. Seus olhos estavam fixos em algum ponto invisível no canto da sala, e sua expressão era de crescente desespero. A atmosfera estava carregada com uma sensação de terror crescente. Laura tentou acalmá-lo, mas o garoto começava a se agitar cada vez mais. Ele balançava a cabeça e murmurava palavras desconexas sobre a mão que não pode encontrar a paz, e a coisa que vem atrás dele. A tensão na sala era palpável, e o barulho da tempestade do lado de fora parecia se intensificar, como se estivesse se alimentando do medo dentro da casa. De repente, a luz piscou e apagou, deixando Laura e o garoto na escuridão. Laura procurou por uma lanterna, mas antes que pudesse encontrá-la, um grito agudo ecoou pela casa. O garoto estava agora em um estado de pânico total, sua respiração rápida e entrecortada, como se estivesse vendo algo horrível. Laura tentou acalmá-lo, mas foi interrompida por uma sensação de presença ameaçadora que parecia preencher a sala. A luz voltou lentamente, revelando uma cena que fez o sangue de Laura congelar. O garoto havia desaparecido. Em seu lugar, havia apenas uma poça de água e sangue no chão. Laura olhou ao redor, atordoada e desesperada, tentando entender o que havia acontecido. Em cima da mesa, onde o garoto havia estado, estava um pedaço de papel amassado, com uma mensagem escrita em uma caligrafia tremida: a mão não pode encontrar descanso. Não ajude os que vagam sem paz. Laura ficou paralisada, o medo invadindo cada parte de seu ser. Ela não conseguia entender o que havia acontecido, mas o terror se apoderou dela. Ela sabia que algo sobrenatural e aterrorizante havia visitado sua casa naquela noite. Nos dias que se seguiram, Laura tentou esquecer a experiência, mas a imagem do garoto e a mensagem que ele havia deixado a assombraram. A casa parecia agora estar cheia de uma presença inquietante, e a tempestade daquela noite parecia ter deixado uma marca indelével em sua vida. Laura nunca mais conseguiu ver uma tempestade da mesma maneira, e a história do menino da mão amputada tornou-se uma lenda local, uma advertência para aqueles que cruzam com o desespero e o sobrenatural em suas jornadas. A pequena cidade nunca mais foi a mesma, e os moradores contavam a história do menino da mão amputada com um misto de horror e respeito, lembrando a todos que às vezes, a ajuda oferecida em momentos de necessidade pode ter consequências inesperadas e terríveis. O fantasma da noiva. Em uma pequena vila envolta por brumas densas e sombras de mistério, havia uma lenda aterrorizante que causava arrepios na espinha dos moradores. Era a história de uma noiva que, após um evento trágico, ficou presa entre o mundo dos vivos e dos mortos, sua presença um sinal de desespero e lamento eterno. Este é o conto da noiva fantasma, uma história que começa em uma noite de festa e termina em uma eterna vigília de horror. Era uma noite de outono, e a vila estava em clima de celebração. As ruas estavam adornadas com lanternas e flores, e uma música suave preenchia o ar fresco. O casamento de Isabela, a filha mais jovem de uma das famílias mais respeitáveis da vila, era o evento mais aguardado do ano. Isabela era uma jovem encantadora, com um sorriso radiante e uma doçura que cativava todos ao seu redor. Sua cerimônia era aguardada com grande expectativa, e a vila estava ansiosa para celebrar o amor e a felicidade que ela representava. O evento estava ocorrendo na antiga capela da vila, uma construção charmosa com vitrais coloridos e um altar adornado com flores frescas. Isabela estava deslumbrante em seu vestido de noiva, um vestido de renda branca que parecia brilhar à luz das velas. Ela e seu noivo, Victor, estavam prestes a selar seu compromisso em um momento de alegria e celebração.
No entanto, o destino tinha outros planos. À medida que a cerimônia avançava, um vento inexplicável e frio começou a soprar pela capela, fazendo com que as velas tremessem e as portas balançassem. A atmosfera mudou, e um sentimento de inquietação começou a pairar sobre os convidados. Isabela e Victor estavam no meio dos votos quando um grito agudo e desesperado ecoou pela capela, um som que parecia vir de um lugar distante e sombrio. Antes que alguém pudesse reagir, a cerimônia foi interrompida por uma série de eventos terríveis. As luzes piscaram e, de repente, um grito penetrante e aterrorizante reverberou pelas paredes. Os convidados viram uma figura pálida e translúcida, vestida com o mesmo vestido de noiva que Isabela usava, aparecer no altar. A figura estava com o rosto coberto por uma expressão de profundo lamento e dor, seus olhos vazios refletindo um desespero eterno. A capela foi tomada por um caos instantâneo, com os convidados gritando e correndo para fora. A figura fantasmagórica, que agora parecia estar flutuando sobre o chão, avançou lentamente em direção a Isabela, seus olhos fixos na noiva com uma intensidade que gelava o sangue. Victor tentou proteger sua noiva, mas uma força invisível o empurrou para trás, deixando Isabela sozinha com a aparição. O fantasma da noiva, com uma expressão de desespero e raiva, estendeu a mão em direção a Isabela, como se quisesse comunicar algo de uma dor profunda e incompreensível. As palavras da figura eram um sussurro inaudível, um lamento que parecia atravessar o espaço e o tempo. A atmosfera na capela tornou-se opressiva, e o frio intenso fazia com que todos se sentissem como se estivessem sendo arrastados para um abismo de terror. Isabela, aterrorizada e confusa, tentou entender o que estava acontecendo, mas a presença do fantasma era esmagadora. A figura pálida parecia querer contar sua história, mas sua voz era apenas um eco de lamento. A presença do espírito era tão intensa que Isabela sentiu uma sensação de perda e dor que não conseguia explicar, como se estivesse se afundando em uma tristeza sem fim. Os moradores da vila, chocados e aterrorizados, tentaram ajudar, mas era impossível aproximar-se da figura espectral. A presença do fantasma parecia estar atrelada à capela, como se fosse uma prisão eterna para sua alma atormentada. O evento acabou por ser um desastre, e o casamento de Isabela e Victor nunca mais foi celebrado. A capela foi abandonada, e a vila caiu em um estado de medo e silêncio. A lenda da noiva fantasma tornou-se uma advertência para todos que passavam pela vila. Diziam que a aparição ainda vagava pela capela, uma alma perdida e desesperada que não conseguia encontrar a paz. Os que ousavam se aproximar da capela à noite relataram sentir uma presença fria e opressiva, e muitos afirmavam ouvir o lamento do fantasma que ainda chorava por um amor que nunca teve a chance de ser completado. A história de Isabela e seu casamento trágico se tornou uma lembrança constante de que algumas almas não encontram descanso e que, às vezes, o desespero e a dor podem se manifestar de maneiras que desafiam a compreensão humana. A lenda da noiva fantasma continua a assombrar a vila, uma história de horror e tristeza que vive na escuridão e no lamento eterno. O homem que não morre. Numa pequena cidade cercada por florestas densas e neblina eterna, existia uma lenda que assustava até os mais corajosos. A história era sobre um homem que, segundo a crença local, havia sido amaldiçoado a viver para sempre. A sua história começava no fim do século XIX, quando um fazendeiro, John Harrington, foi acusado de um crime que não cometeu, o assassinato de sua esposa. A condenação foi rápida, e a sentença, cruel, ele deveria ser enforcado na praça central da cidade. Mas o que ninguém esperava era que o homem que não deveria morrer sobrevivesse ao seu próprio enforcamento. Naquela manhã fatídica, a cidade estava envolta em uma densa névoa, como se o próprio céu estivesse chorando pela injustiça que se desenrolava. Os moradores se reuniram na praça, nervosos e expectantes, enquanto Harrington, com os olhos fechados e uma expressão resignada, subia para a plataforma onde o trapézio mortal estava montado. O lenço de linho que envolvia seu pescoço estava apertado, e a corda estava firmemente amarrada ao suporte de madeira. A execução começou, o carrasco puxou a alavanca e a plataforma se abriu, deixando Harrington suspenso no ar. O homem lutou por alguns momentos, seus pés balançando no vazio, mas, para o espanto dos presentes, ele permaneceu consciente, seus olhos abrindo-se lentamente, cheios de um desespero profundo. O tempo parecia se arrastar, e a multidão assistia com uma mistura de horror e fascínio. Quando a luta finalmente cessou e o corpo de Harrington estava pendente, o carrasco se preparou para declarar a execução completa. Mas então, algo sobrenatural ocorreu. Com uma força inexplicável, a corda se rompeu e o corpo de Harrington caiu no chão. Em vez de estar morto, ele estava apenas inconsciente. O médico da cidade fez uma rápida avaliação e confirmou que não havia sinais de morte. Os gritos de incredulidade se misturaram ao desespero da multidão, e Harrington foi levado de volta para sua cela, enquanto rumores de uma maldição começavam a se espalhar. Nos anos que se seguiram, o homem parecia estar imune a qualquer forma de sofrimento. Doenças, ferimentos, e até mesmo a fome não o afetavam. Ele foi colocado em várias prisões e instituições, mas nada parecia ser capaz de encerrá-lo. A cidade começou a se perguntar se ele havia feito um pacto sombrio ou se havia realmente se tornado um ser imortal, uma criação das trevas destinada a vagar eternamente.
Com o passar dos anos, relatos começaram a surgir sobre o homem que não morre. Diziam que ele aparecia nas sombras da cidade, seus olhos brilhando com uma luz sobrenatural e seu corpo intacto apesar da idade avançada. Os que o viam relatavam uma sensação de terror inexplicável, como se estivessem sendo observados por uma presença maligna e intemporal. E, cada vez que alguém encontrava seu olhar, sentia uma angústia profunda, uma sensação de que sua própria vida estava sendo drenada lentamente. Finalmente, John Harrington desapareceu misteriosamente uma noite, quando a neblina cobria a cidade mais espessa do que nunca. Alguns dizem que ele se tornou um vulto vagante, uma entidade etérea que busca almas para compartilhar sua condenação eterna. Outros acreditam que ele ainda está escondido, esperando em algum lugar obscuro, observando e esperando por sua próxima oportunidade para se revelar. As pessoas que conhecem a história do homem que não morre ainda evitam a cidade antiga, especialmente quando a neblina está espessa e o céu parece carregar um peso inquietante. Eles falam sussurrando sobre um homem condenado a vagar para sempre, e sobre como a própria essência da vida e da morte pode ser desafiada por forças além da compreensão humana. O medo, assim como a lenda, persiste, uma lembrança de que algumas maldições não conhecem limites e que, às vezes, a verdadeira eternidade é o pior tipo de prisão. A maldição da casa de vidro. A pequena cidade de Eldridge sempre foi conhecida por suas casas pitorescas e ruas tranquilas. Mas havia uma casa na colina, uma mansão antiga coberta de era, que todos evitavam. Era uma casa de vidro, com janelas que brilhavam como olhos cintilantes sob a luz da lua, e um pátio que parecia estar eternamente coberto de neblina. A casa, conhecida como a Mansão dos Espelhos, era cercada por histórias sombrias e mistérios não resolvidos. Ninguém ousava se aproximar, exceto aqueles que não conheciam a lenda que envolvia o lugar. A história começa quando Lily, uma jovem jornalista investigativa, decidiu fazer um trabalho sobre as casas abandonadas da região. Ela estava determinada a descobrir a verdade sobre a Mansão dos Espelhos, uma tarefa que a cidade inteira parecia evitar. Com sua câmera e um gravador em mãos, Lily se dirigiu à casa, sem saber que estava prestes a se mergulhar em uma das experiências mais aterrorizantes de sua vida. Ao chegar à mansão, Lily percebeu a imensidão e a deterioração do lugar. As janelas de vidro estavam quebradas e cobertas por uma camada espessa de poeira, e as portas estavam trancadas por correntes enferrujadas. Com um impulso de coragem, Lily conseguiu abrir uma das portas laterais, que rangeu sinistramente ao ser empurrada. O cheiro de mofo e umidade a atingiu imediatamente, e a sensação de frio parecia penetrar até os ossos. Lily entrou na mansão e começou a explorar, iluminando o caminho com a lanterna. As paredes estavam adornadas com espelhos emoldurados em ouro, que refletiam sua luz de uma maneira inquietante. Cada passo que dava ecoava pelo vazio, e o silêncio era interrompido apenas pelo som de seus próprios passos e o ocasional estalo das tábuas de madeira. O ambiente parecia estar congelado no tempo, como se a casa estivesse esperando alguém há muito tempo. Enquanto explorava os cômodos, Lily encontrou uma sala principal que parecia ter sido um salão de festas. O piso estava coberto por uma fina camada de poeira, e as cadeiras e mesas estavam empilhadas de maneira desordenada. No centro da sala, um grande espelho emoldurado dominava o ambiente, seu vidro coberto por uma espessa camada de sujeira. Lily se aproximou do espelho, sentindo uma sensação desconfortável, como se estivesse sendo observada. Ela tentou limpar o vidro para ver o reflexo, mas antes que pudesse terminar, uma sombra escura passou rapidamente atrás dela. Lily se virou abruptamente, mas não viu nada. Seu coração começou a bater mais rápido, e ela decidiu que era hora de ir embora, mas algo a impediu. A porta pela qual ela havia entrado estava agora trancada, e ela percebeu que estava presa na mansão. O pânico começou a se instalar enquanto Lily tentava desesperadamente encontrar uma saída. Cada vez que ela passava por um espelho, via figuras distorcidas e sombras se movendo em seu reflexo, como se fossem entidades que se escondiam nas superfícies de vidro. O ar na mansão estava ficando mais pesado e o frio mais intenso, como se algo estivesse tentando se manifestar. Lily encontrou um diário antigo em um dos cômodos, coberto por uma camada espessa de poeira. O diário pertencia a uma mulher chamada Eliza Ravenscroft, que havia morado na mansão há mais de um século. As páginas estavam preenchidas com relatos de uma vida de dor e perda, e uma história perturbadora começou a se revelar. Eliza havia sido uma mulher rica e respeitada, mas seu marido a traíra e, após um confronto brutal, ela havia se tornado uma prisioneira de sua própria casa. A história terminou com uma entrada angustiante, onde Eliza falava sobre uma maldição lançada sobre a mansão, uma maldição que mantinha sua alma e a de seu marido aprisionadas nos espelhos da casa. À medida que Lily avançava, ela começou a ouvir sussurros baixíssimos, quase inaudíveis, que pareciam vir de todos os lados. As vozes eram de dor e sofrimento, e o clima se tornava cada vez mais opressivo. Ela se deu conta de que não estava sozinha, e que a mansão estava viva, cheia de presenças que a observavam e a cercavam. Em um momento de terror absoluto, Lily se viu diante do grande espelho da sala principal novamente. O vidro começou a brilhar com uma luz estranha, e o reflexo no espelho começou a se distorcer. A figura de Eliza apareceu, com uma expressão de angústia profunda.
Seus olhos vazios e sua forma etérea mostravam um sofrimento interminável. Ela estendeu a mão em direção a Lily, como se implorasse por ajuda, mas seu toque parecia ser incapaz de alcançar o mundo físico. A visão de Elisa se tornou cada vez mais desesperada e agressiva, e Lily sentiu uma força invisível tentando puxá-la para o espelho. Ela lutou contra a força, mas o frio e o pânico estavam tornando sua resistência cada vez mais difícil. Com um último esforço, Lily conseguiu se afastar e encontrar uma saída de emergência, finalmente saindo da mansão com o coração batendo descontroladamente. Lily nunca mais falou sobre o que viu na mansão dos espelhos. Sua experiência na casa deixou-a traumatizada, e ela passou a evitar qualquer contato com espelhos, evitando até mesmo olhar para seu reflexo. A mansão dos espelhos permaneceu abandonada, envolta em mistério e terror, uma lembrança assustadora de que algumas histórias de horror são verdadeiras e que a dor e a maldição podem permanecer eternamente, refletidas nas superfícies mais inesperadas. A lenda da mansão dos espelhos continuou a assombrar a cidade, um lembrete constante de que alguns lugares carregam segredos e maldições que não podem ser desvendados sem consequências aterrorizantes. E para aqueles que ousam se aproximar da casa, a história de Lily e Elisa Ravenscroft se torna uma advertência de que algumas almas nunca encontrarão descanso e que o terror pode ser muito mais real do que imaginamos.